I'm always one step behind, wishing I could read your mind. Hey, borogadeiros! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a série Mindhunter, lançada pela Netflix no dia 13 de outubro e que já tá sendo super comentada aí nas paradas. E eu já trouxe a resenha do livro que deu, né, toda a ideia para a criação dessa série, que está aqui atrás de mim. E ele foi lançado pela editora Intrínseca. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre a resenha dessa obra, é só acessar o card que estará aqui em cima e fique por dentro. Mas, basicamente, Mindhunter é uma série sobre crimes, é uma série de investigação policial, que tem sim um suspense ali, subentendido, por trás de todos esses casos de serial killers. Ela tem um total de 10 episódios, com duração em média aí de 50 a 60 minutos, com uma fotografia que remete bastante aos anos 70. E é uma série que tem muitos diálogos, é uma coisa bem psicológica mesmo. Mas afinal, sobre o que é Mindhunter? Fala sobre uma investigação sobre como analisar o perfil, o comportamento, a mente de um serial killer. Toda essa investigação, essa análise é feita pelo agente do FBI, que sim existiu, chamado John Douglas, mas na série ele recebe o nome de Holden Ford. E ele vai trabalhar junto com o Bill dentro do FBI numa divisão específica sobre análise comportamental de criminosos. A ideia então é fazer uma pesquisa de campo, ou seja, eles vão dentro de penitenciárias e vão entrevistar os grandes serial killers aí que aconteceram, que realizaram, né, seus assassinatos, seus homicídios dentro dos Estados Unidos. E é aí que começa todo um trabalho que pode muito bem ser considerado um trabalho de formiguinha, porque o Holden, ele vai tendo todo um crescendo ao longo da história, porque ele começa muito imaturo, sem entender muito de traquejos dentro do próprio FBI. Ele vai entendendo aos poucos como conversar, como manter um diálogo com cada tipo de serial killer. Então, até o final da série, ele é um outro agente. Então ele começa completamente assim, um zero à esquerda, e termina como um grande visionário. Mas é lógico que ele não vai estar sozinho nesse barco. Ele contará então com a ajuda do seu parceiro, que é mais velho que ele, e os dois começam a fazer viagens para vários lugares dos Estados Unidos, com a proposta de dar cursos, e esses cursos são para entender um pouco qual que é a dinâmica com o criminoso, como você consegue ter um manejo quando há um criminoso e um refém, e quais são as prováveis repercussões de um caso aí para evitar um homicídio ou para entender como aconteceu esse homicídio e quem é o suspeito ou culpado. O primeiro entrevistado que eles escolhem, que o Holden coloca na cabeça que ele tem que entrevistar, é o Ed Kemper. Pra quem não sabe, ele foi um assassino que não foi capturado, assim, pelos policiais. Ele, na verdade, se entregou porque ele falou que ninguém descobria quem era ele. E ele até mantinha um bom relacionamento com policiais da cidade. Então, assim, o cara tem um QI super elevado e ele sabe que ele tem que se manter preso, porque se ele sair, ele vai voltar a cometer seus crimes. Então eles vão começar, né, esse departamento específico de análise comportamental de uma maneira completamente inovadora, indo contra o que as pessoas esperam dentro do FBI, e vão ganhando espaço de uma maneira bem devagar, mas que vai atraindo atenção ao longo dos anos. Com as entrevistas, eles conseguem fazer todo um traçado do perfil dessa pessoa, como ela era na infância, como era o relacionamento desse indivíduo com a mãe, com o pai, com irmãos, com os animais, como ele via a figura feminina e a figura masculina, toda essa construção que dá, no fim, um serial killer, né? Porque eu acho que se tornar um serial killer é uma soma de fatores, e isso é deixado bem claro, né, no livro e na série. É interessante que eles consigam fazer todo esse traçado para evitar uma série de assassinatos. Então é uma pesquisa super relevante que hoje em dia ajuda muito o FBI, e é muito curioso perceber como eles conseguiram ter essa sacada, sabe? Perceber a importância de analisar um serial killer para conseguir evitar que crimes banais ou seriados aconteçam. Porém, a gente tem sempre aquele draminha envolvido na vida, não é mesmo? Porque senão, né, como seria uma coisa muito estática. E no caso do agente Holden Ford, ele vai, na medida que eu falei, amadurecendo, mas esse amadurecimento não é tão bem visto por alguns companheiros de equipe dele, porque ele tem uma maneira bem invasiva, bem direta, que beira o perigo
ambíguo, assim, na linguagem com que ele trata com o serial killer. Ele faz a pessoa chegar no limite dela, psicológico, sabe? Ele tenta entrar na cabeça da pessoa, só que por isso ele cria uma linguagem que é uma linguagem suja, que não é considerada uma linguagem de um agente. Então por isso ele vai ser questionado, ele vai ser criticado e ele pode ser até punido por conta desse seu comportamento. A gente vai ter a presença de 3 figuras importantes nessa série, além, né, dos serial killers que são citados, mas enfim, a gente vai ter o Holden Ford, o Bill e também a psicóloga que é a responsável pela pesquisa, que eu vou deixar o nome dela aqui porque no momento eu não tô lembrando, mas esses 3 são muito importantes, eles aparecem com frequência na série e vão trazer todo o tom de pesquisa, de investigação, de traçado do perfil psicológico de um criminoso. Eu acho que se você quer uma série que vai falar sobre psicologia criminosa, uma série que vai falar sobre serial killers, sobre assassinatos, homicídios no geral, você pode apostar em Mindhunter, mas não pense que você vai ter aquela visualização do crime acontecendo, sabe? Da cena mesmo acontecendo. A proposta da série não é essa, não é mostrar toda a agressividade do criminoso ali, aquelas cenas fortes das lesões, dos estupros, não. A pegada da série é uma pegada mais aqui, tem toda uma psicologia ali retratada, tem muito diálogo, pra gente entender como que é a vida desses agentes e a mentalidade do criminoso. Vamos então aos pontos curiosos dessa série. Absolutamente todos os criminosos, os serial killers entrevistados, eles são reais. A história é verídica, não é mito, não é mentira. Realmente eles cometeram esses assassinatos e toda a mentalidade deles é real, porque você lendo o livro, você vê o relato disso também. Então a série foi bem fiel nesses pontos. Assim como eu, quando eu terminei de assistir a série, eu fiquei pensando, mano, mas e o gato? Tem um gato que aparece a partir da metade da temporada, mais ou menos, que mora num apartamento ali na parte da lavanderia da psicóloga. E a gente fica pensando o que é esse gato, porque ela vai lá, alimenta o gato e o gato não aparece, mas a comida desaparece. E aí no finalzinho da série, simplesmente a comida tá podre, tipo, e o gato sumiu. Então o que isso representa, né? A gente passa a calcular o que será que o diretor, o autor, o roteirista quis dizer com isso. A ideia, de acordo com o diretor David Fincher, foi justamente dar um ar de existe uma criança naquele prédio que está maltratando animais. O que faz uma referência também direta com o perfil de um nascimento de um serial killer, porque crianças que fazem mal a animais, tem casos de maus tratos a animais, são possíveis, prováveis, enfim, somando uma série de fatores, futuros serial killers. Também não posso deixar de falar pra vocês que existe uma playlist no Spotify dedicada à trilha sonora de Mindhunter, então vocês podem acessar aí e tem várias músicas muito tops, músicas que tem qualidade e que tem tudo a ver com a série, então eu acho que vocês deveriam colocar aí enquanto vocês leem o livro ou no momento brisa da vida, toca o play. A primeira temporada é basicamente até a metade do livro, então se você ler o livro você vai entender muitas coisas que ficaram abertas nessa primeira temporada. Por isso que eu falo que é interessante você assistir a série e depois ler o livro, porque ele é um baita complemento. E está previsto ter até 5 temporadas, então prepara aí a sua emoção, o seu coração, porque vem muita bomba ainda pela frente. O top 5 de melhores capítulos, se liga aí, segura aí, sem spoilers. O episódio 2, quando Holden entrevista finalmente Ed Kemper. O episódio 4, que é o começo do traçado do perfil mesmo de um assassino. Eles começam a fazer relações com o passado, com o que aconteceu na adolescência até a fase adulta. O episódio 6, que é uma mulher que é encontrada morta num lugar meio abandonado lá, com as mamas cortadas, totalmente mutilada, e a gente fica pensando quem é o criminoso? É o namorado? É o cunhado? É a concunhada? Quem é o culpado? O episódio 9, que é a visita até a penitenciária onde Richard Speck está preso, o cara, ele é louco, transtornado. O episódio 10 é basicamente uma investigação interna que rola dentro do FBI por conta do comportamento do Holden e também uns fechamentos ali do departamento, como vai funcionar dali pra frente a parte de análise comportamental do criminoso. Falando das melhores atuações, pra mim tem 2 caras que foram simplesmente espetaculares. Holden Ford, que é interpretado pelo Jonathan Gross, ele que
foi assim, a gente não dava nada pra ele no começo da série. Os primeiros 3 episódios eu ficava assim, nossa, mas que bobinho, olha que cara sem graça. Como que esse cara vai analisar um serial killer com esse perfil tão blasé? Mas aí ele vai ganhando seu espaço, ele vai se tornando mais rígido, um semblante mais cheio de sacadas, e a gente vai ficando cada vez mais encantado com o comportamento dele. E Ed Kemper, que é interpretado pelo ator Cameron Britton, e ele é igualzinho, gente, ele é idêntico ao verdadeiro serial killer. O cara tem os mesmos traços, a mesma característica física, e dizem que ele tem até a mesma voz, a voz é bem parecida. Então toda a maneira calculada e fria que ele reage, sabe? As perguntas, as conversas, a maneira que ele vai conseguindo captar a atenção do Holden é incrível. Eu achei muito bem pensada toda a interpretação dele. Bom, meus queridos borogodeiros, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha crítica da série Mindhunter. E se você tem alguma série aí que você quer que eu assista e traga a crítica, por favor, comente aqui embaixo que eu vou trazer com amor e carinho, tá bom? Eu fico por aqui, lembrando que você já deixou aquela curtida que ajuda muito na divulgação e já se inscreveu aqui no Borogodó, né? As minhas redes sociais estão aparecendo aqui. A gente se vê em breve. Aquele big beijo e tchau!